Fala, empreendedor! Bem-vindos a mais uma aula da nossa série Papo de Empreendedor. Vamos lá, vamos começar. Fala, empreendedor! Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série Papo de Empreendedor, todo dia, até sexta-feira, ao meio-dia e 12, às 12h12, onde a gente vai conversar sobre o dia a dia de um empreendedor. Aquelas principais dúvidas, aquelas principais dificuldades, como é que a gente faz para a gente melhorar, né, a engrenagem da nossa empresa? Como é que a gente faz para fazer as coisas funcionarem melhor, melhorar o faturamento, melhorar a lucratividade? Você que tem um pequeno negócio, você que está começando agora, eu posso te ajudar. Eu sou Thaís Almeida, eu sou administradora de empresas. A minha primeira empresa, ela está completando 20 anos esse ano, não está mais comigo, hoje ela está na mão de uma outra pessoa, mas está completando 20 anos, ela ainda existe. A minha empresa atual tem 12 anos, né? Minha formação é administração, mas o meu trabalho hoje é ser mentora de desenvolvimento de negócios. Então, já passei por muita coisa nesses últimos 20 anos na gestão de negócios, no empreendedorismo, e eu venho falar aqui no Papo de Empreendedor sobre os buracos que eu encontrei aí nessa estrada, que eu costumo dizer, que a gente que já passou por uma estrada, a gente vem dizendo aonde é que estão os buracos, para que você que está começando agora, que tem um pequeno negócio, você possa desviar desses buracos na sua jornada. O tema de hoje é o que fazer com o lucro da minha empresa. Tem vários erros, várias dificuldades que os empresários têm em relação a isso, a lucro. E, com certeza, você que está assistindo essa aula quer aumentar o lucro da sua empresa. Como é que faz para você aumentar? E quando você aumentar, o que você faz com ele? É isso que eu vou falar. Porque provavelmente você tem um destino para o lucro da sua empresa. Mas será que você sabe calcular exatamente o que é lucratividade no seu negócio? Será que ela está em constante crescimento? É isso que a gente vai falar nessa aula. Bom, para a gente começar, a gente precisa definir aí, chegar no meio termo aqui, sobre o que é o lucro da empresa. Como é que é formado o lucro da empresa? Basicamente, na teoria, é a diferença entre o que entrou e o que saiu o lucro. Existem aí alguns termos mais contábeis, que é o lucro operacional, lucro bruto, lucro líquido. Isso você deixa para o seu contador. Não é algo tão essencial de você saber. Você que é gestor, você precisa fazer o lucro acontecer. Precisa sim entender como ele funciona para que você possa tomar as melhores decisões no seu negócio. Mas basicamente é isso. O lucro é o que sobra. Mas principalmente o lucro é o que alimenta o seu planejamento financeiro. É o que alimenta o seu planejamento estratégico. É o que alimenta, o que faz o seu negócio crescer e chegar aonde você quer chegar. Então, não necessariamente, quanto mais vende, mais lucro você tem. Dependendo do negócio, a porcentagem de lucro, quanto maior o negócio, geralmente, a porcentagem de lucro ela tende a ser menor. Por quê? Porque os custos, a estrutura é maior. Também depende do tipo de negócio. Tem negócios em que a escala é mais fácil do que um produto físico, como os produtos digitais, mas isso a gente vai conversar aos pouquinhos aqui durante essa aula. Então, quando a gente fala assim, então tá, o lucro então é só essa diferença? Então, não necessariamente, né? Então, existe aí diversas, num balanço, num demonstrativo de resultado que um contador faz para você, você vai definir as etapas do seu lucro. Lucro bruto, lucro operacional, lucro líquido, para você saber tomar as melhores decisões. Então, tem coisas que você não precisa se aprofundar muito nisso. Inclusive, na faculdade de administração, a gente entra bastante nisso, né, no estudo da contabilidade, mas não é algo tão essencial para você saber. O que você precisa saber é entender da teoria, entender como funciona, assim, para você tomar as melhores decisões. Como eu já falei antes,
quando você tem um carro, que eu faço essa analogia da empresa ser um carro, quando você tem um carro, não necessariamente você precisa saber consertar esse carro, você leva para um mecânico consertar. Mas é importante você saber como as coisas funcionam para poder debater com quem vai consertar o seu carro. Então, é assim a contabilidade no seu negócio. As pessoas confundem o lucro com o que sobra da venda. Presta atenção nisso. Em algum momento, você já ouviu falar, alguém que fala assim, eu fiz um bolo, eu vendo bolo, faço bolo para vender. No bolo, eu tiro R$10 de lucro. Ou seja, a pessoa, ela sabe que ela precisa de tanto, vamos supor aqui, ela precisa de R$40 para fazer o bolo, vende a 50 e tira 10 de lucro. Você já deve ter escutado isso, fazendo isso. Quanto você tira de lucro para cada objeto que você faz? Pessoal de artesanato, por exemplo. Essa é uma configuração errada, uma definição errada. O que você tira, que sobra entre o custo do produto e o preço da venda, é a margem de contribuição, não é o lucro. Então, aqui já está o primeiro conceito já disse o que é o lucro, e o segundo conceito, se você utiliza isso, falando, porque eu vendi, portanto, e tirei R$10 de lucro, errado. É a margem de contribuição. Por que se chama margem de contribuição? Porque esse valorzinho que sobrou, do valor que você vendeu, pagou o custo, esse valor que sobrou, ele contribui para você pagar as despesas do seu negócio. Porque quando você define o custo de um determinado produto, você vai utilizar a matéria-prima, as pessoas, aquilo que é necessário para fabricar aquele produto, para prestar aquele serviço, isso é custo. Dessa diferença vai sair a margem de contribuição, e a margem de contribuição vai te ajudar a pagar o restante das despesas do seu negócio, que é o aluguel, que é a conta de luz, que é a internet. E depois que você pagou tudo, que sai o lucro. Então, é importante você sim saber qual é a sua margem de contribuição, para você saber quantos produtos você precisa vender, para você saber como precificar esse produto, para você saber que depois que sobrou, você pagar todas as suas contas e ter o seu lucro. Então, às vezes, e eu vou dizer que a maioria das vezes, se você está patinando no seu negócio, que você vende, e não vê o dinheiro, provavelmente você tem um problema nesta definição de preço de venda, de custo, margem de contribuição e, claro, precisa aumentar o seu faturamento. Só que não adianta você aumentar o seu faturamento se você está cobrando errado, se os seus custos, a sua formação de preço está errada. Então, às vezes, você só fica ali enxugando gelo, você só está trocando papel na sua empresa. Então, é muito importante, a gente vai falando de lucro, você entender que você precisa entender de margem de contribuição para poder precificar corretamente. Por que é importante você saber o que fazer com o lucro? Porque provavelmente em algum momento na sua cabeça falou, Thaís, mas lucro é aquilo que vai para o meu bolso, Eu tenho um negócio pequeno, com poucos funcionários, estou começando agora, eu preciso colocar o dinheiro no meu bolso. Só que quando você faz isso, você só está trocando papel, como eu falei. Então, você está lá oferecendo um produto, um serviço, vem o dinheiro, você paga as contas, põe dinheiro no bolso. Então, você fica nesse ciclo. E conforme você fica nesse ciclo, a sua empresa não cresce. A sua empresa ela fica estagnada. A sua empresa não se renova, você não fica atento às oportunidades e você deixa de fazer a sua empresa valer mais. Você deixa de ter um dinheiro para fazer ela crescer. Então, é importante você saber o que fazer com o lucro.
maior benefício do lucro nas empresas é não deixar ela ser engolida pela concorrência. É você tá sempre inovando, você sempre melhorando, aprimorando o seu negócio. Por isso que ela tem que ter lucro. O lucro precisa trabalhar para a empresa, não somente encher o bolso do dono. Senão você fica ali só tirando, só secando a sua fonte de renda. Chega uma hora que ela vai parar, ela vai secar, ela não vai conseguir mais te dar esse lucro que você gosta, que você coloca no bolso, que você faz o padrão da sua vida subir, ou seja, você ganha mais, vai gastando mais, você vai melhorando o seu padrão de vida, mas ali a fonte continua sempre dando a mesma coisa. E o que eu sempre falo? Que quando um negócio está sempre do mesmo jeito, ele está andando para trás. Então, é importante você saber exatamente o que fazer com o seu lucro para que a sua empresa ela floresça e aquela engrenagem continue funcionando sempre. Se eu não tiver lucro no meu negócio, então, o que acontece? Quando você não tem lucro no negócio, então quer dizer que, estou considerando aqui, que o seu negócio está pelo menos pagando um salário para você, um prolabore. Se você esteve nas aulas anteriores, eu falei sobre isso. A empresa, ela te paga, dentro das despesas dela, ela te paga um salário, que é um salário que deveria pagar as suas contas. Então, se ela chega no 0 a 0, no final, você fala, tá bom, estou recebendo o meu salário, estou pagando as minhas contas, não sobra mais nada além disso. Então, o que acontece com a empresa? Então, como eu já falei anteriormente, você pode perder o seu negócio. Se você se contenta em ter um negócio que apenas dá o dinheiro para você pagar as suas contas, logo ele não vai sobreviver, não vai mais sobreviver. Eu estou há 20 anos como empresária, sou mentora de desenvolvimento de negócios. Passam pessoas, empreendedores no início, empreendedores já de anos, empreendedores que são sozinhos, que têm funcionários. E esses conceitos que eu estou passando aqui, eles acontecem o tempo todo. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. Por isso que eu venho trazer esse assunto para debater aqui com vocês, por conta de que talvez você não consiga enxergar. Porque como está tudo bem, a empresa está vendendo, você paga as contas, põe o dinheiro no bolso, está ali, está tudo bem por enquanto. Já vou avisando que está tudo bem por enquanto. Em algum momento você vai ser engolido, porque você não aprimora a sua empresa, você não faz ela crescer, ela melhorar, ela se desenvolver. E qual que é o momento, então, Thaís, de colocar dinheiro, o lucro no bolso do dono, né? Qual que é esse momento? Depende. Depende do que você quer para sua empresa. Porque normalmente, no começo, quem está começando, normalmente a gente não tira o lucro, pelo menos no primeiro ano, no segundo ano. Por quê? Porque é o momento que a gente está reinvestindo para fazer o negócio girar. Porque a gente fala assim, nossa, mas ela já estava me dando lucro já nos primeiros 3 meses, nos primeiros 6 meses, e aí eu já comecei a tirar. Só que, assim, no começo, por mais que ela esteja indo bem, o que é ótimo, você ainda está testando. Não aconteceu ainda coisas ruins suficientes para você já acalmar. Até porque o empreendedor, a gente vive no risco. Né? Então, você estar no negócio, você está num risco constante. Em algum momento, algo pode sim acontecer. Então, você precisa se prevenir em relação a isso e também reinvestir no negócio. Então, quanto mais você conseguir segurar, não colocar o dinheiro no seu bolso do lucro, melhor para o negócio. Porque você faz esse dinheiro que ele mesmo produziu voltar e produzir mais lucro ainda para você. E nessa aula eu vou contar, fica até o final. Nessa aula eu vou te contar 7 formas de você utilizar o lucro na sua empresa. Inclusive, uma delas é colocar no bolso, sim, tá?
Então, muita calma. Há 7 formas de utilizar o lucro na sua empresa. São 7. Não existe aí uma hierarquia, vou contar quais são essas 7. Não existe uma hierarquia de mais importante, menos importante. O que define onde você vai colocar o lucro da sua empresa é o seu planejamento estratégico, aonde você quer chegar. O que vai definir é a sua mentalidade de empreendedor, de empresário, a sua visão, aonde você quer chegar. Como é que você se vê? Então, diante disso, você vai utilizar o seu lucro. Então, número 1, aumentar o capital de giro. Capital de giro é aquele valor que você tem em caixa, ou seja, no banco, que ajuda a girar a sua empresa, o caixa da sua empresa. Quando é que você utiliza isso? Quando, por exemplo, você precisa comprar estoque para poder vender. E, às vezes você não tem dinheiro para comprar estoque. Então, por que você não tem dinheiro? Porque você ainda precisa receber dos clientes. Sabe aquela coisa de, nossa, eu preciso pagar o fornecedor, mas o cliente precisa me pagar. E às vezes você não tem dinheiro porque o cliente ficou inadimplente, ou você parcelou para ele. Essa tensão que existe, eu vou falar que eu já vivi muito isso, essa tensão que existe do ficar esperando o dinheiro entrar para você comprar mais produto, ou para você fazer alguma coisa, para poder te trazer mais venda, ou seja, uma coisa depende da outra, isso você acalma com o capital de giro, que é um dinheiro que fica no seu caixa para que você possa fazer essas compras, o dinheiro entrar, e fica aquele dinheiro ali dentro, só para... É uma coisa que te ajuda a monitorar mais as datas de vencimento, por isso que ele chama capital de giro, né? Só mais para... É um jogo de entradas e saídas ali, um capital, uma folga, um respiro que você tem financeiro. Então, às vezes, você precisa ter mais capital de giro para determinada ação, falando, eu preciso comprar mais produtos, e então você precisa de um capital de giro maior. Então, o lucro, parte do lucro, você pode colocar dentro do seu caixa como capital de giro para utilizar aí na sua operação. Número 2, saldar dívidas. Então, às vezes, você comprou alguma coisa que foi parcelado porque você não tinha capital de giro, e agora com o lucro, o que é que você faz? Além de colocar no capital de giro, você pode chegar lá para o fornecedor e tentar uma negociação, um desconto para saldar essas dívidas, ou quitar, né, a posterior, talvez negociações que você iria parcelar, comprar algo à vista, ou alguma coisa que você está inadimplente. Então, o lucro ele serve para você se livrar disso, que acho que é uma das coisas que é melhor para o empreendedor é você saldar dívidas, é você não ter isso na cabeça, é não ter isso no seu caixa. E quanto mais você não tiver dívidas na sua operação, você vai ter mais lucro, vai sobrar mais dinheiro. Então, essa é a segunda coisa que você pode fazer com o lucro. A terceira coisa, melhorar a estrutura da empresa. Então, dependendo do negócio, a estrutura ela é muito necessária, que você esteja sempre bem, vamos dizer, bem, dependendo do negócio. Vou dar um exemplo aqui de uma academia. A academia pintada, uma boa manutenção dos equipamentos novos. Então, essa parte de estrutura, ela é muito importante. E não é manutenção, né? Eu falei manutenção, mas manutenção geralmente entra nas despesas. Mas o lucro serve para você reinvestir na estrutura. Então, aumentar a sua estrutura, reformar a sua estrutura, comprar mais equipamentos, um software mais moderno, algo assim, você utiliza o seu lucro para reinvestir. A quarta forma é investir no aperfeiçoamento da sua equipe. Como é complicado entrar na cabeça do empreendedor, do empresário, que é responsabilidade dele aperfeiçoar a equipe. Aí depois você fica aqui dando cabeçada. Eu recebo mensagem de clientes de mentoria que falam assim, Thaís, não está rolando aqui com esses funcionários, tenho muito problema com pessoas. Por que você tem problema com pessoas? Porque você já errou na contratação. Começa na largada o erro. Começa na largada. Às vezes é porque você tem poucas opções de pessoas para contratar, fala, nossa, mas o mercado é difícil contratar, e aí o pessoal não engaja, né? Não veste a camisa.
Pode ser uma série de problemas. Pode ser o quanto você paga, como é o seu processo interno, como é a organização da sua empresa, qual que é a motivação dessa pessoa. Existe uma série de coisas que você precisa analisar no seu negócio em relação à contratação. E quando você contrata, a sua obrigação é treinar essas pessoas. Enquanto essas pessoas estão lá dentro, elas precisam estar aperfeiçoando, então elas precisam estar estudando. Ah, mas essa é obrigação dele? Não. É bom que ele tome essa iniciativa? É. Mas você não quer um peso morto dentro do seu negócio. Então, você utilizar do seu lucro para aperfeiçoamento do seu time, isso retorna para você. Se você acha que isso é jogar dinheiro fora, que, mas eu vou investir nele, ele vai embora e vai para um concorrente, aí tudo que ele aprendeu aqui e no curso que eu paguei para ele, ele vai investir no outro concorrente. Bom, se você não conseguiu segurar um bom talento na sua empresa, tem algum problema dentro da sua empresa. Isso você resolve com um bom processo de gestão de pessoas. Entre os pilares que você tem, tem que estar redondinhos dentro da sua empresa, o de gestão de pessoas é um deles. Então, investir no aperfeiçoamento do seu time, da sua equipe, é importante também. A quinta forma de você distribuir... Não, a quinta forma de você utilizar o lucro da empresa é distribuir aos funcionários. Aí você vai falar assim para mim, Thaís, mas agora você já foi longe demais. Eu tenho um negócio que fatura lá 10 mil, 15 mil, 20 mil por mês. Como é que eu vou distribuir lucro para os funcionários? Me sobra 5 mil de lucro. Eu pago meu salário, pago as contas, mas lá sobra 5 mil. Tudo é questão de fazer conta. Mas, quando eu considero distribuição de lucros para funcionários, mais do que o valor no bolso do funcionário, é o que isso significa dentro da sua empresa. Este benefício, este reconhecimento, esta forma de fazer com que o seu colaborador esteja no front com você. Ele vai gastar menos dentro da sua empresa. Ele vai se comprometer mais, mesmo que seja pouco. Porque se você fatura aí 10 mil reais, você fatura não, você tem aí, sim, fatura 10 mil reais, e os seus funcionários ganham lá um salário mínimo e meio, 10% disso de prêmio para eles, de distribuição de resultado, que seja representando 10% do que eles ganham, já é dinheiro. Então, precisa analisar isso. Se na hora fala assim, não, o que sobra é meu, eu faço um negócio, eu luto por esse negócio, o risco é meu, mas você precisa de pessoas no front com você. Então, pensa bem o quanto isso pode fazer com que o seu time esteja mais do seu lado se você passar a distribuir lucro para os seus funcionários. Sexta forma de utilizar os lucros no seu negócio: a reserva financeira. Como eu já falei anteriormente, não existe uma hierarquia aqui de importância nessas formas de utilizar o lucro. Mas a reserva de emergência é uma das principais, é a essencial. A reserva de emergência, ela está ali para não te colocar no buraco, para não te endividar, para o seu negócio não quebrar no momento de uma emergência. Por isso que a gente fala de reserva financeira, reserva de emergência, tem alguns termos assim, mas que quer dizer tudo a mesma coisa. Então, a reserva financeira, ela serve para, se de repente você tem uma inadimplência, geralmente o capital de giro já é para mexer com isso, mas dependendo do tamanho da inadimplência que você tiver, o quanto você depende, às vezes, de um grande cliente, esse cliente vai embora, você precisa de uma reserva financeira para resolver isso, para te deixar mais tranquilo. Eu já vi negócio quase quebrar por conta disso, de um grande cliente sair, a pessoa falou, pronto, já era. 70% do faturamento dessa empresa estava na mão de um único cliente e a empresa vai embora. Tinha contrato, aí como que faz? Um contrato lá de 2, 3 anos se acomoda, achando que, 2, 3 anos a empresa vai renovar comigo, a empresa não renovou, e a empresa não foi atrás de novos clientes para não ficar tão na mão de um determinado cliente. Ou seja, você tem que aumentar o seu faturamento o tempo todo. Eu sempre falo isso. Você precisa estar
constantemente aumentando o seu faturamento e colocando dinheiro na reserva. A pandemia foi uma situação que aconteceu que quem não tinha reserva, quem não tinha plano, perdeu o negócio. Quantas empresas perderam, fecharam? Porque com a reserva de emergência, você conseguia se segurar ali. Você vai lá, corta mais custos, mas você conseguia se manter. Aconteceu isso comigo, o meu negócio. Eu caí junto com um monte de gente também quando começou a pandemia. Se não fosse a reserva financeira do meu negócio, eu teria afundado, não existiria mais um dos meus negócios. Então, isso é essencial, que você pense sobre colocar uma parte do seu lucro na reserva de emergência. E a sétima forma de utilizar o lucro da empresa é a distribuição dos dividendos. Dividendos é aquele dinheiro que a gente pega do lucro e dá para os sócios. É aquilo que vai para o bolso, é aquilo que vai, entre aspas, te enriquecer. Porque até então, o seu salário você recebe lá já entre os custos de despesas do seu negócio. Você já recebe um salário. Mas o a mais, o fato de você ter o seu negócio, o risco, aquilo que volta para você, são os dividendos. Então, os dividendos geralmente são distribuídos entre sócios, entre investidores, depende da configuração do seu negócio. E aí, quando se vê aí 7 formas de utilizar o lucro da empresa, você vê que você não coloca 100% no bolso dos sócios. Então, do que sobra aí no lucro, você, dependendo do que está no seu plano, no seu planejamento, parte vai para o bolso, parte vai para o capital de giro, parte vai para a reserva, parte vai para os funcionários, você, de acordo com o que está acontecendo na sua empresa nesse momento. Então, assim, são essas as formas de utilizar a reserva financeira. E fala, nossa, Thaís, mas, né, com tudo isso não vai sobrar nada, né? Porque se eu estou falando com pequenos negócios, você não fatura muito. E aí, quando você vê que você vai precisar isso que sobra, que já não é muito, distribuir em tantas coisas, então não vai sobrar nada para pôr no bolso, né? Porque é para isso que a gente também tem um negócio para ganhar dinheiro também, né? Isso vai depender da mentalidade do empresário. É uma cabeça mais de empresário do que de empreendedor. O empreendedor é aquele que se anima com a ideia, vamos fazer, vamos acontecer e tal. O empresário é aquele que olha os números, olha de forma fria, olha o negócio como uma máquina. O quanto está entrando, de que forma está entrando, quem é que está ficando, por que está ficando, por que está indo embora, o quanto está custando, o quanto está sobrando. O empresário, que é você precisa analisar tudo isso e colocar na sua cabeça. Né? Eu tenho aqui uma engrenagem funcionando dessa forma. Como é que eu vou fazer isso aqui funcionar da melhor forma? Então, pensa o seguinte, que a empresa é como se fosse uma árvore. Você tira lá todos os frutos dessa empresa. Então, o lucro são os frutos. Aí você fala assim, nossa, quantos frutos nasceram aqui? Eu vou pegar tudo, aí pega para você. E no dia seguinte, não tem mais fruto lá. Por quê? Porque esses frutos demoram para nascer. E você pegou tudo para você. E pior, você não plantou novas árvores. E se essa árvore morrer? Você vê o perigo que é tirar todo o dinheiro, todo o lucro e colocar no seu bolso, sem reinvestir, sem fazer com que essa árvore, além de você não tirar todos os frutos dela, você continuar regando, você continuar plantando outras árvores, criando novos negócios, abrindo outras empresas, desenvolvendo novos produtos, desenvolvendo novos serviços, tudo para aumentar o seu faturamento. Quanto mais você aumenta o seu faturamento de forma inteligente, gasta de forma inteligente, mais lucro você tem. E aí você torna essa máquina cada vez maior. E só o lucro faz isso por você. Enquanto você está naquilo, entrou, saiu, pôs no bolso, você só fica trocando papel, o seu negócio não cresce. Você não consegue plantar novas coisas dentro do seu negócio.
Tá, Thaís, de tudo isso, como é que eu resolvo isso no meu negócio? Estou aqui com a minha empresa, o que eu faço? Primeira coisa que você precisa fazer é um bom planejamento estratégico, saber com clareza aonde você quer chegar e de que forma você vai chegar, quais são os passos para você chegar lá. Isso é uma coisa que está na tua cabeça. Você tem missão, visão, valores na sua empresa, você tem uma visão, Thaís, eu quero chegar neste patamar. Em quanto tempo? Aí a gente analisa quanto tempo vai chegar, de que forma vai chegar. Sem isso, você fica perdido, né? Você fica lá no supermercado sem a lista de compras. Você fica andando para lá e para cá, fica meio perdido, vai embora para casa esquecendo coisa. Isso é quando a gente não tem planejamento. Isso serve para viagem, para mercado, para empresa, para vida, né? Funciona. Quero casar, quero ter filho ou não. Quero viajar, como vai viajar, para onde? Não dá para ficar saindo do escuro. É perda de tempo, perda de dinheiro. Então, a primeira coisa que você precisa fazer no seu negócio é o seu planejamento estratégico para saber aonde vai chegar. Depois, com o planejamento estratégico, sabendo onde você quer chegar, você vai alinhar todos os processos da sua empresa. Quais são esses processos? O financeiro, o marketing, vendas, pessoas, experiência do cliente. O sexto é o planejamento estratégico, né? O primeiro. Depois que você alinhou isso, marketing, vendas, financeiro, pessoas e experiência do cliente. Você tendo tudo isso funcionando, como é que eu falo? Integrados uns aos outros, como engrenagem, né? A engrenagem, aqueles dentinhos da engrenagem, uma gira, que gira a outra, que gira a outra, que gira a outra. Então, isso é a gestão do negócio. Toda engrenagem ela é ligada à outra. Se uma engripar, vai engripar todo mundo. Então, isso você precisa definir no seu negócio. E que tudo isso gere cada vez mais faturamento para o seu negócio, para que você tenha mais lucro, mais negócios e essa máquina nunca pare de girar. Eu espero que a aula de hoje tenha te aumentado a sua visão em relação ao dinheiro da sua empresa. Né? Revisando aqui, que da entrada à saída, o que é lucro, o que é margem de contribuição, de que forma você pode utilizar o lucro, por que é importante você utilizar o lucro na sua própria empresa, né? Voltar o dinheiro para a empresa. Você é um investidor. Você tem que fazer aquilo lá valer mais. E somente o próprio dinheiro da empresa pode fazer valer mais. E o que acontece muito, muito comum acontecer, e muita gente já me procura às vezes para falar, Thaís, eu preciso de um investidor. Mas se você mesmo, com a sua operação pequena, você não está conseguindo gerar lucro, por que você acha que só o dinheiro de alguém de fora, que vai arriscar colocar dinheiro no seu negócio, você vai achar que vai ser um milagre? Não, quando colocar dinheiro aqui, vai. A não ser que o seu negócio já esteja girando, já esteja dando lucro, alguém pode olhar e falar, se colocar mais 10 aí eu acho que dobra, hein? Não tem? Pode ser. Mas você consegue fazer isso com a sua estrutura atual. Só precisa saber como. E isso somente os processos da sua empresa, bem alinhados, bem integrados uns com os outros, que você vai conseguir. Porque é possível, sim. Pessoal, amanhã eu estarei aqui, 12h12, às 12h12, com mais um Papo de Empreendedor. Até amanhã. Super beijo. Tchau, tchau.